Olá, seguidores, e vamos aqui para o terceiro vídeo aqui dessa série, que estou dando uma passada pelas melhores oportunidades aqui para aproveitar a Selic elevada. Ou seja, estou dando uma olhada aqui nos fundos que tem uma alta indexação ao CDI. Sendo que agora, finalmente, vou fazer um overview aqui dos FIAGs. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. É, Então, pois bem, aqui os FIAGs, a gente tem bem mais opções, né, do que nos fundos de papel e nos FIINFRAs. FIINFRAs só tínhamos lá 4 opções. No entanto, aqui a gente precisa conhecer muito bem os fundos para saber onde está pisando. E além disso, ter também o estômago aqui para o risco de crédito desses fundos. Porque apesar de ter alguns que é, não deram problema aqui, não deram nenhum problema, ou alguns que tiveram problema, mas que se já reergueram depois desses episódios. No entanto, não é garantia nenhuma de que não possa aparecer outros problemas aqui em frente, ainda mais com a Selic ficando mais elevada, mais pesa aqui as despesas financeiras para esses produtores rurais e a cadeia em diante. E que no caso marquei em verde aqueles fundos que não têm e nunca tiveram algum devedor inadimplente. O que não quer dizer que não vai continuar assim, né? Já os ativos marcados em amarelo são fundos que tiveram algum problema no passado, mas já compensaram os prejuízos, com exceção aqui de Ruda 11, né, que está ainda aqui compensando. Já esses que eu não marquei são fundos mais problemáticos. Esse aqui da Azequest, não cheguei a ver direito como é que é a situação atual dele, mas eles tiveram um problema lá com um FDIC lá no norte do país, em que até virou caso de fraude, tá? Um caso bem grave. Aqui em JGPX também tivemos mais de um problema. Vigia nem se fala, super concentrado aqui. Aqui empresas aqui, Waiver. O IAG eu não sei falar, tá? VECRA 11 também, cheio de problema. Mas então, começar aqui falando dos bons fundos. Vou começar aqui por Rura 11, o Fiago do Itaú. E por aqui a gente está vendo uma recuperação gradual dos rendimentos aqui do fundo, ao passo que os prejuízos dos CRAs inadimplentes estão sendo compensados, né? Aqui no caso, atualmente está pagando 8,5 centavos, sendo que o Itaú esperava estar pagando aqui 8 centavos. Então, eles estão com uma recuperação mais rápida do que eles tinham planejado. E, na verdade, o gestor até poderia já normalizar o rendimento, uma vez que já estão com reservas positivas aqui no lucro contábil. No entanto, pelo que os gestores têm falado no relatório, nas lives, eles pretendem montar uma reserva de resultado para não passarem por novos apertos, caso tenha aqui alguma nova inadimplência. Portanto, não esperem ver aqui que o rendimento suba para patamares muito elevados, 11 centavos, 12, 13 centavos. Não esperem isso daqui em Ruda 11, tá? Pelo menos não no começo. Por aqui, acredito que veremos um teto de 10 centavos de rendimento. E aí, o que for de resultado além disso, o Itaú deve guardar para montar essa reserva. Agora, deixa eu dar uma conferida aqui quanto que o fundo poderia estar entregando aqui quando aqui chega esse teto de 10 centavos. Aqui é da minha cabeça, tá? Tem nada, o gestor não fala nada assim de teto de rendimento, não. Isso aqui é apenas é, algo que aqui estou estimando. Então, aqui, considerando um teto de 10 centavos, teríamos 1,26% ao mês. Isso aqui é uma rentabilidade bem abaixo do que a gente vê aí em outros fiagos, tá? Tem os fiagos aqui, bons fiagos pagando 1,4% ao mês. Então, mesmo que suba aqui para esse rendimento, a gente teria um dividend yield não muito legal. Ok, outro vou comentar aqui é PLCA 11, vou pular, tá? Esse aqui é um fiago que eu não acompanho muito de perto. Aqui é GAF 11. E isso aqui é bem interessante, é da Ecoagro. Por aqui os gestores demonstraram ter muita experiência com crédito agrícola,
Ainda assim, tem um pé atrás aqui com o fundo por conta da alta exposição a CRAs de revenda, que no caso não possuem, em sua maioria, geralmente não possuem garantias de imóveis ou terras, tendo basicamente como garantia a cessão de créditos, né, dos produtores rurais. Mas ainda assim, os FIAs vão evoluir bastante para esse acompanhamento. A gente não tem informação de qual que é a razão de garantia dessa cessão de créditos, então é algo que não me deixa muito confortável. Aqui vou pegar aqui pela planilha a estimativa do rendimento. EGAF11, ele tem, ele não faz linearização, então até que minha planilha tem uma boa assertividade. Aqui no caso, considerando o rendimento para abril, com uma Selic de 14,25, 21 dias, a gente teria um rendimento de 1,34 por cota. Então, é, com isso a gente teria um dividend yield, vamos ver aqui, 1,84, 1,85, 1,57% ao mês. Então, é um dos maiores dividend yields aqui entre os fiagos, tá? Aqui no caso também outro ponto importante é que um fundo que quase não subiu desde esse novo ciclo de alta que a gente teve no IFIX. Ok, o próximo que eu vou comentar aqui vai ser FGA11. Assim como a Adecoagro, que a gente também tem um fundo muito respeitado pelo mercado. Contudo, assim como o EGAF11, também aqui o fundo sofre com concentração. Isso aqui no caso seria concentração do segmento sucroalcooleiro. Lembrando aqui que aqui no raio-x FIIs, vocês verem aqui, só colocar o ticker do fundo. Vocês têm aqui a exposição para o segmento de forma bem fácil. Está aqui 2/3 de FGA11 de exposição ao segmento sucroalcooleiro. Sei que aqui na agroindústria tem uma empresa que basicamente tem relacionada com o mercado sucroalcooleiro também, no caso de transporte. No caso deve estar aqui em outros, né? Mas enfim, é, aqui, esse aqui é o segmento sucroalcooleiro está enfrentando muito bem quanto essa última crise de crédito, mas nunca se sabe, né? E por aqui os gestores gostam de linearizar o rendimento, então meu plano não vai ter tantas atividades no rendimento, mas dá para a gente ter uma noção do quanto que ele pode estar gerando. Aqui no caso, para a Selic de 14,25, aqui minha planilha fez uma previsão de 12,8 centavos. Atualmente o fundo está pagando 11,5, acho que o teto do guidance dele é de 12 centavos, mas tem potencial de ultrapassar esse valor, como eu acabei de mostrar. O próximo aqui que eu vou comentar é RZAG11, o Fiagro da Risa. Esse aqui é outro fundo que está passando ileso e que o mercado tem bastante confiança nos gestores, somente pelo bom trabalho que eles desempenham lá em RZTR11, o Risa Terrax. E aqui até fiquei, quando produzi esse vídeo, fiquei pensando se a gente tem uma nova tríplice coroa. Que no caso de EGAF11, FGA11 e RZAG11. Aqui lembrando que a tríplice coroa antigamente era Cura11, que deu problema, VCRA11, que deu muito problema, e o KNCA11 da Kinea. Esse daí continuou firme e forte, né? E, enfim, assim como os outros dois aqui dessa nova tríplice coroa, o, aqui o problema é a concentração. Aqui no caso tem uma concentração elevada em produtores rurais de soja e também por devedor. E isso aqui é perigoso, mas aqui cabe ao investidor saber dosar a concentração em cada um desses fundos, né? Se tiver uma modificação, você consegue se proteger quanto a isso. E outro ponto também, o pessoal colocando muito isso aqui de limite de fundo imobiliário para carteira, e não é bem assim não, tá? Não tem essa coisa de limitação de só 10, 15 fundos.
Isso é muito pouco. Acredito que uma carteira decente tem que ter 20 fundos ou mais para você ter uma diversificação, uma boa diversificação. Ok, agora eu vou verificar aqui quanto que o fundo pode estar gerando com essa Selic de 14,25. Ok, tá aqui 14 centavos de resultado. No caso, o fundo já está gerando, está pagando 12 centavos, então talvez esteja aqui um pouco exagerado, não sei, mas talvez aqui a performance comece a pesar um pouco mais, esteja aqui alterando, afetando aqui na minha previsão, mas é uns 13,5 centavos o fundo consegue chegar, tá? Em 2023, quando tivemos uma Selic mais baixa do que esse 14,25, o fundo chegou a pagar 13,5 centavos. Então, esse 14 centavos aqui não é exagerado, ok? E próximo que eu falar aqui, Especial 11, é o fundo que foi atingido pela recuperação judicial da AgroGalaxy, mas aqui no caso o rendimento já se recuperou. E ficou bem interessante durante algum tempo, pagando 10 centavos ali com a cota estava perto dos R$ 6. No entanto, a cota já andou subindo bastante. Deixa eu ver é, quanto que já está agora. Subiu bastante aqui nessa quarta-feira. Está em 7,30. Aqui no caso, sendo 10 centavos, sendo 1,37. Aqui não tem como fazer previsão aqui pela minha planilha. Como tem ativo inadimplente na carteira, acaba afetando bastante o cálculo. Aqui nesse fundo XP não tenho certeza se eles vão aumentar ainda mais esse rendimento ou se vão montar alguma reserva. Aqui, SNAG11, o Fiagro da Suno, SNAG11. Esse aqui também é um fundo que está passando ileso. O problema é que ele sempre esteve muito caro, né, frente aos pares. Foi um fundo que não caiu, seguindo aqui aquela queda que a gente viu aqui no nosso mercado a partir de novembro, dezembro. E aqui não acompanha muito fundo, por ele estar sempre caro, mas dando uma olhada aqui no gráfico, a gente vê que ele está aqui uma linha reta, né? Então, pelo fato de estar muito caro, ele não teve ele não pegou essa alta que a gente viu aqui nos últimos meses. Inclusive, aqui está com uma queda em 0,65. Então, deixa eu ver quanto que ele tá pagando atualmente. Aqui no caso, pagando 11 centavos, que dá um dividendo de 1,20%. E não é muita coisa não, tá? Mesmo com os centavos, não acho que é muita coisa não. Ok, seguindo aqui em frente, NCRA11 ou FTCA11. Os gestores moldaram aqui o ticker do fundo. E esse fundo eu tive por algum tempo, né? Por bastante tempo ele estava na minha carteira. E nele aqui eu gosto que os gestores tenham se preocupado com a diversificação da carteira, mas deram azar do principal devedor entrar em recuperação judicial, aqui no caso uns 5 ou 6% do PL. Apesar disso, é um fundo que eu considero como sendo decente, mas com uma liquidez que também é bem triste, tá? É bem triste mesmo, até mesmo para pessoa física. E para completar aqui, sobre CRAA11, o Fiago da Esparta. Aqui a gente já está falando já de uma exposição CDI de 65%. E aqui no caso eu acho que é um fundo high grade demais. Aqui está um prêmio de 2,20%. E sinceramente, com esse prêmio aqui de risco, eu prefiro me expor aos fundos de infraestrutura, que também são high grade, mas aqui a gente não tem toda essa dor de cabeça do agro. Apesar de que a Sparta é especialista aqui em crédito, né? Então, acho que não sei se estão montando um fundo bem diversificado como os FINFs, mas tenho certeza que ao passo que o fundo crescer, eles vão ficar bastante. Mas de qualquer forma, para pegar essa taxa média aqui, eu prefiro os fundos de infraestrutura. Então, foram esses, temos mais fiagos, mas aí já vai descendo
ainda mais a exposição CDI. Então vou ficar aqui por esses mesmos. Então foi isso, galera. Espero ter curtido. Peça seu like, se inscreva no canal e lembre que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.